Andrade, né? A Cristiana França, eu quero agradecer já, inclusive, pela estreia, pelo cartão de visitas, né? Ela revelou aqui a primeira entrevista, né, que dá após ter sido anunciada como nova diretora do hospital. A gente agradece esta parceria. Ela é enfermeira com mais de 30 anos de experiência, sendo especialista em gestão clínica pelo Hospital Sírio-Libanês e gestão hospitalar pela Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia. Também é especialista em qualidade e segurança do paciente pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Anteriormente, Cristiana França ocupou o cargo de diretora-geral do Hospital Estadual Ernesto Simões Filho, em Salvador, e fez parte da diretoria-geral da rede própria da CESAB. Muito bom tê-la aqui conosco, viu? A gente agradece a disponibilidade desse papo com a gente. E eu queria falar justamente um pouquinho sobre isso. Eu fiz um resumo rápido aqui, mas ninguém melhor do que a senhora para falar a respeito da trajetória, né? Já tem experiência, inclusive, em gestão hospitalar, né? Então já chega também com essa bagagem. Como é que foi essa trajetória até chegar aqui ao Hospital Clériston Andrade? Bom dia, bom tê-la aqui conosco. Bom dia aos ouvintes da Princesa FM. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer o convite de vocês. Eu cheguei aqui, fui muito bem recebida. Quando eu cheguei, eu me senti assim muito, como se eu já estivesse em casa, né? Vocês pareciam que já me conheciam há muito tempo. Pelo acolhimento que vocês fizeram. Então, eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão aqui comigo. Vou falar um pouquinho da minha trajetória, mas antes eu queria dizer para vocês que quando eu cheguei aqui, eu disse aos meninos aqui, vou falar de meninos, né? Até por uma questão de uma maneira carinhosa de se dirigir a vocês. Justamente eu precisava, antes de falar para vocês, para toda a imprensa, entender o que era o Clériston, o que é o Clériston, né? O Clériston é um hospital extremamente importante para a rede SUS do estado da Bahia. E assim, são números extremamente grandes, né? Para a gente poder divulgar. Então, nesses 15 dias que foi quando eu fui nomeada, eu precisei me inteirar dos processos administrativos e assistenciais de um hospital tão complexo quanto é o Clériston Andrade. Não é só complexo nas questões de trabalho, nas questões de atendimento, mas nas questões muito administrativas, né? Nós precisamos ter toda uma segurança, até porque quando eu fui convidada, a secretária Roberta, que aqui eu deixo o meu afetuoso abraço, junto com o governador Jerônimo Rodrigues, que foram muito gentilmente me fizeram convite para assumir a posição tão importante de doutor José Carlos Pitangueira, nosso querido Pitanga, que nós chamávamos ele. Então foi uma missão muito bacana e eu precisava, antes de começar a conversar com vocês, me inteirar do que estava acontecendo. Então, por isso a demora, né, até de estar conversando com vocês bem antes de tudo acontecer, ou depois de um dia. A Cris, que é a nossa assessora de comunicação, ela conversava muito comigo: doutora, vamos ver que dia que você pode fazer, conversar com o pessoal da imprensa. Eu dizia: Cris, pede ao pessoal que tenha um pouquinho só de paciência, até para a gente poder conversar de uma maneira mais bacana, não é? Então, assim, eu sou enfermeira de formação, formada pela Universidade Federal da Bahia, né? Eu tenho 30 anos de formada e entrei na secretaria mais ou menos há 20 anos atrás. Minha formação toda em cima de ser emergencista, né? E aí eu fui passando por algumas etapas dentro da Secretaria de Saúde do Estado. E quando fui convidada para ser diretora do Ernesto, eu já estava com uma bagagem muito bacana, porque o gestor, ele precisa entender, necessariamente ele não precisa estar dentro do contexto da assistência, mas na minha concepção, o gestor é aquele que sabe o que está acontecendo, ele está na ponta vendo o que está acontecendo junto com sua equipe. Então, eu vim dessa trajetória de ser plantonista da emergência do Ernesto Simões, passei por várias coordenações, até quando fui convidada para ser diretora-geral do Hospital Ernesto Simões Filho, né? Passei por vários cursos de especialização, né? E durante esse tempo todo, o que eu acho mais interessante, não só a parte da teoria, no caso do conhecimento, mas também na parte da prática. Então, já tem alguns anos aí de caminhada, né? Que nós já estamos há mais ou menos 20 anos nessa trilha de entre assistência e de gestão à saúde dos hospitais.
Pois é, a senhora fez a referência ao nosso querido, saudoso José Carlos Pitangueira, e obviamente que imagino que para a senhora deve ser um desafio também assumir o hospital, né, após a passagem do Pitangueira. Foram 10 anos, Cris? 10 anos, né? Quase 10 anos do Pitangueira aqui. Eu lembro que logo de cara me chamou a atenção que ele tirou a sala da diretoria da entrada do hospital, colocou no meio do hospital, disse que ali ele queria observar tudo. Pra gente, com a imprensa, ele abriu de fato as portas do hospital. Eu lembro de várias vezes eu chegar lá para entrevistar o Pitangueira, e claro, com o passar do tempo a gente vai construindo até uma relação de amizade também. Aí ele fala, não, vou lhe dar entrevista, mas antes eu quero lhe mostrar. Aí me trava, às vezes eu tava até com pressa, não, eu só dou se você for lá comigo ver a realidade. Aí entrava comigo no hospital, me mostrava de fato a situação. Agora eu vou falar, agora você sabe o que é que, qual de fato é a realidade. Então assim, claro, o jeitão dele, o jeito dele de ser, muito espontâneo, né? Conquistou a cidade nesse sentido, os servidores também. E aí chega a senhora, claro, pegando esse legado do Pitangueira, mas também para colocar a própria forma de administrar as coisas. Qual o tamanho desse desafio para a senhora? Na realidade, é um desafio muito grande, Fernando, porque quando eu conheço Pitangueiras desde a época que ele era diretor do Roberto Santos, né? Então, Pitangueira sempre foi meu companheiro, junto com o André Luciano, que também foi diretor do Hospital Geral do Estado, com aquele jeito realmente muito espontâneo dele, né? E ele conquistava as pessoas com aquele jeito, porque ele sempre foi muito espontâneo, e é essa espontaneidade também que eu acho que cada gestor tem que ter. Eu acho que a gente não precisa complicar as coisas, eu acho que as coisas simples são muito mais fáceis de ser resolvidas. E aí eu chego e pego um hospital que, graças a Deus, é um hospital muito funcionando relativamente bem, né? Pitangueiras teve que se afastar pela questão da própria doença que ele estava, né? Mas foi um guerreiro até o final. Hoje eu tive que fazer uma mudança na minha sala, tive que fazer uma mudança de voltar para a parte administrativa por 2 motivos. Primeiro, eu acho que nos próximos dias nós vamos começar as obras da área em que estava hoje a diretoria geral. Então a gente vai ter que já sair, porque nós vamos ter que relocar todos os profissionais daquela área, porque vai entrar em reforma aquela área. E segundo, que nesse primeiro momento eu precisava ficar um pouco mais próximo da questão administrativa, né? Porque o que a gente vê no Clériston Andrade? O Clériston Andrade é um hospital que os funcionários que trabalham nele são apaixonados pelaquele hospital. Eu nunca vi uma coisa dessa. Olha que eu já passei eu fui diretora-geral do Ernesto Simões, mas eu trabalhei em vários hospitais, porque havia uma necessidade da CESAB de eu estar lá ajudando as gestões, mas eu nunca vi um hospital em que os funcionários sejam apaixonados pelaquilo que faz. A maioria dos funcionários são funcionários que fizeram a sua parte toda acadêmica dentro do Clériston Andrade. Então foi uma escolha própria desses profissionais em terminar o curso e continuar trabalhando no Clériston. Cria um laço afetivo, né? Eles criam um laço de afetividade muito grande. Então, foi como eu disse ao pessoal, quando eu cheguei aí, eu fiquei impressionada pelo amor que cada funcionário do Clériston tem pela instituição, né? Pela entidade, que a gente sempre chama que é a entidade Clériston Andrade. Então, eu acho que isso é muito bom. Então, eu precisei sair um pouco da parte em que Pitangueiras ficava, naquela sala que ele tinha acesso e ele via tudo, para voltar um pouco para a parte administrativa, para nós organizarmos alguns processos que tem ali dentro, e que eu acho que é um processo natural que cada gestor que assume uma cadeira como eu assumi precisa, né? Apesar do que o hospital estava muito bem também administrado, mas a gente vai precisar fazer algumas modificações, mas não são modificações para estar atrelando a outros processos, mas sim modificações para a gente melhorar a qualidade de assistência aos pacientes, que é o nosso principal foco, mas também é prestar assistência aos funcionários, né? Eu sempre acho que funcionário satisfeito é aquele em que o ambiente do trabalho dele é um ambiente bacana, um ambiente legal. Então, por isso, eu hoje retornei para a área administrativa, mas eu acho que daqui a pouco eu vou voltar também para o bolo, porque eu também sou mulher de bolo, viu? Eu gosto de ficar lá no meio dos pacientes e dos profissionais. Como é que a senhora entende a estrutura do hospital hoje, né? A gente fala muito o Clériston Andrade, mas são os Cléristons Andrades, né? Porque são 2 hospitais, já tem o Clériston 1 e o Clériston 2, né?
obviamente, quando a gente teve a inauguração do Clériston 2, foi um momento que estourou a pandemia logo em sequência, ele também foi deslocado para esta finalidade, né, para depois retornar à finalidade inicial dele. Como é que está hoje? Tanto essa relação Clériston 1 e Clériston 2, onde é que ficam, né, os serviços, o que é que a gente já tem de serviço funcionando no Clériston 2, e a estrutura do hospital versus demanda, que talvez seja o grande desafio, né, da vida inteira do Clériston. O Clériston hoje é um hospital, a gente chama hospital regional, mas é um hospital praticamente estadual, porque praticamente do interior adentro, para chegar a Salvador, Feira de Santana fica 100 quilômetros mais perto. Então, muitas vezes só vai para Salvador nos dias de hoje, não sendo aquela região de Candeias, aquela região mais próxima de Salvador, mas vem do interior, passa em Feira antes, só vai para Salvador se não encontrar a própria vaga no Clériston Andrade. Como é que é essa relação, né? Estrutura e demanda, como é que a senhora entende isso? Na realidade, eu acho que esse título de Feira de Santana ser o portal, né, de tudo, eu acho que é bem característico, porque como você falou, Fernando, tudo tem que passar por aqui, né? E o Clériston não pode, e não deveria, e não deve se eximir disso, porque a porta de entrada é sempre Feira de Santana. Então, como é que hoje eu estive caminhando e algumas vezes já por dentro do Clériston, apesar de que eu ainda não conheço tudo, mas uma grande parte, eu acho que do Hospital Clériston Andrade eu já conheço. Então, o Clériston é um hospital que está dividido em dois, né? Que é a parte, o Clériston 1, que é a parte onde fica mais a parte das enfermarias, em que eu acho que até o final do ano a gente já vai estar com as enfermarias totalmente reformadas, climatizadas, inclusive com aumento da capacidade de internamento do hospital. Bacana. A ideia do governo do estado e da Secretaria de Saúde do estado, que tem um olhar muito atencioso ao Clériston Andrade, é a gente aumentar o número de enfermarias para mais 100 leitos de internamento, né? Então, essa parte hoje, onde está as enfermarias, é a parte que a gente chama de Clériston 1. Né? Em que vai passar por uma nova reforma, vamos climatizar, vamos colocar dentro do padrão, porque todo mundo sabe que o Clériston é um hospital que já hoje, inclusive eu queria parabenizar, porque o Clériston hoje é um jovem adulto, completando hoje, no dia de hoje, 39 anos de existência. Então é um motivo de orgulho hoje. Então esse jovem hospital, né? Esse jovem adulto hospital, ele tem essa parte que é a parte em que ficam as enfermarias. E a parte do Clériston 2 é a parte onde ficam os serviços de UTI, o centro cirúrgico, né? Toda a parte que fica mais a parte dos diagnósticos por imagem, né? Porque o Clériston hoje é um hospital que ontem a secretária de Saúde, Roberta, esteve aqui fazendo uma inspeção das obras do novo ambulatório, que nós vamos estar inaugurando aí nos próximos dias, em que a gente viu que o Clériston é uma imensidão de serviços que tem lá dentro. O Clériston 2 é onde fica toda a parte, né? Como eu falei, de UTI, centro cirúrgico, a parte de diagnóstico por imagem. Lá você tem a ressonância magnética, tem a tomografia, lá você tem um grande centro de imagem que está lá embutido, que eu acho que é um orgulho muito grande que nós temos que ter, aquele centro de hemorragia digestiva, que hoje o Clériston Andrade não só ajuda os pacientes que precisam fazer diagnóstico pela essa região, mas todo o estado da Bahia. O Clériston Andrade, inclusive, tem ajudado municípios, por exemplo, com Salvador, que é uma grande metrópole, é a principal metrópole, mas a gente tem trazido o paciente também quando precisa de algum diagnóstico para nos ajudar. Então, um espaço físico maravilhoso que nós temos ali no Clériston 2. E é isso que a gente está querendo. Com o Clériston 1, a gente também fazer esse espaço que está tão bonito, tão organizado, tão muito bem administrado, também no Clériston 1. E uma outra coisa que eu queria deixar para vocês é aqui, provavelmente nós estamos só terminando de finalizar alguns detalhes, é que nós vamos ter aí um novo ambulatório, né? Um ambulatório climatizado com 8 salas, né?
inclusive salas de pequenas cirurgias, para que atendendo várias especialidades dentro do próprio ambulatório. Eu queria também lembrar vocês que o Clériston é um grande centro de ensino e de pesquisa. Eu acho que isso é importante que vocês destacar aqui, não só nas especialidades médicas, nós temos várias residências lá dentro, mas também na especialidade multiprofissional. Hoje nós formamos também enfermeiros, odontólogos, psicólogos, farmacêuticos, também dentro do Clériston. Então, o Clériston, além de ser um grande hospital de atendimento à população, é também um grande centro de ensino e de pesquisa. Nesse novo padrão que nós temos hoje do Clériston, nós também vamos ter, o Governo do Estado e a Secretaria de Saúde do Estado contemplou o Clériston Andrade como um grande centro de formação de profissionais. Nós vamos ter uma área dentro do Clériston Andrade que vai ser um centro. Inclusive, nós estamos utilizando o mesmo padrão dos grandes centros lá do Einstein, do SEIB, enfim, de todos os grandes centros, e nós vamos montar lá um laboratório de atividades realísticas, tá? Através de boneco a gente vai poder fazer uma cirurgia, né? Então eu acho que isso é importante que se diga. Nós estamos, inclusive, em conversa aí com as faculdades, principalmente com a UFES, para a gente estar ampliando esses processos educacionais dentro do Clériston Andrade. Bom, em relação à questão da regulação, que quando a gente fala de saúde pública, sempre esse assunto vem à tona, né? Como que o Clériston está posicionado em relação a isso? Como é que a senhora entende a regulação para o Clériston, a regulação também para a saída do Clériston para outros hospitais, que talvez, acredito até que, por ser tão amplo o atendimento do Clériston, aconteça até em menor quantidade do que a chegada ao Clériston. Como é que tem funcionado isso na prática? Como é que a senhora entende a regulação para o Clériston? Olha, a regulação como um setor extremamente importante da Secretaria de Saúde eu entrei no Estado antes da regulação, antes da montagem do setor de regulação do Estado, porque antigamente, eu não sei se vocês pegaram esse tempo, não é porque eu tenho uma idade muito avançada não, né? Porque eu sou uma jovem senhora, mas eu cheguei cedo na Secretaria, né? Cedo. Então, eu conhecia esse sistema em que quem fazia a regulação, acredita, era o diretor dos hospitais. Ligava para o outro diretor, fulano, você tem uma vaga de tal especialidade. Com a vinda da regulação, ele facilitou muito o acesso, né? Tanto dos pacientes como a interlocuções com outros setores. As pessoas dizem assim, porque essa regulação é isso, essa regulação é um órgão burocrático, a regulação tem fila. Eu, particularmente, como acompanhei o processo desde o início, eu não acho isso. Eu acho que a regulação é um órgão que tem ajudado muito a população do estado da Bahia, né? Tem uma tecnologia de ponta, mas muitas vezes a gente precisa entender que a população ela tem algumas características importantes que a gente precisa dizer. Primeiro, a população cada vez mais cresce. A população está aí crescendo, não só no Brasil como no mundo. E essa população, ela exige cada vez mais que a gente tenha setores e serviços especializados. Tem algumas especialidades, algumas demandas na regulação que não tem fila, né? Mas tem outras que tem pela própria modo de vida do que nós estamos vivendo hoje. A população hoje está envelhecida, né? E com o envelhecimento, claro, isso é normal da natureza humana, algumas patologias elas são muito maiores do que outras. Tem algumas coisas que a gente vai precisar avançar, que é a atenção básica. A atenção básica a gente ainda está caminhando, porque nós entendemos que tudo começa da entrada do paciente pelo serviço de saúde. E por onde é que ele deve entrar? Pelo posto de saúde, pelo programa de saúde da família que cada município tem nos seus territórios de origem. Então, muitas das coisas que a gente chega hoje nos hospitais, com certeza, se nós tivéssemos uma atenção básica mais direcionada, que aí não vai nenhum tipo, pelo amor de Deus, não tem nenhum tipo de crítica, mas a gente entende que tudo acontece pela porta de entrada, tem que ser a atenção básica. Então, se o paciente ele vem já descompensado, quando ele chega num hospital, tipo Clériston Andrade, tipo Roberto Santos, enfim, todos esses hospitais, o HGE da rede, ele já vem mais descompensado. Então, quando ele chega nos hospitais, é muito mais difícil da gente lidar se a gente conseguisse pegar esse paciente logo na atenção básica.
mas que nós vamos caminhar. Eu sou uma pessoa que acredito muito no SUS, né? E eu acho que a gente vai chegar a um ponto em que o paciente ele só vai estar no hospital por uma questão mais de alguma coisa muito complexa, entendeu? Então a regulação ela veio, é um órgão que veio nos ajudar. Com relação à regulação e o Clériston, hoje nós demandamos muito mais a entrada de paciente do que o pedido da regulação. E por que isso? Porque basicamente o Clériston hoje, ele tem muitos serviços que a gente evita que a gente leve o paciente para outra unidade. O Clériston hoje só regula quando realmente a gente não tem como ajudá-lo. Mas fora isso, a gente tem feito um trabalho, e aí eu queria de novo agradecer ao governo do Estado e à Secretaria de Saúde do Estado por esse parque tecnológico que tem dentro do Clériston Andrade. Né? Então hoje a gente não precisa tirar paciente do Clériston Andrade para mandar para outro hospital, porque dentro do próprio Clériston nós temos esse recurso. Então, eu acho que é importante isso a gente dizer, que hoje nós temos especialidades e serviços diferentes que faz com que a gente não precise tanto utilizar. Eu vou dizer a vocês que a gente não precisa da regulação, precisa. E todas as vezes que o Clériston Andrade precisou da regulação, a regulação atendeu a gente. Claro que não pode ser, 24 horas a gente pode tirar o paciente, porque realmente nem no setor privado a gente consegue isso. Eu acho, inclusive, que tem especialidade no setor público que a gente consegue a resolução do caso mais rápido do que no setor privado. Mas, ao contento, a gente precisa. E essa é a nossa função. Eu acho que o futuro do Clériston Andrade é a gente quase não precisar utilizar a regulação para resolver os problemas do hospital. Nós estamos aí agora já trazendo, que é uma coisa importante, que nós temos muito paciente que a gente chama paciente pré-diabético, né? Que é uma decorrência, é uma complicação do diabetes, quando o paciente ele não consegue controlar o diabetes com muita eficácia, e aí uma das complicações que o paciente diabético traz é essa questão desse pé diabético. E nós estamos montando, né? Eu acho que agora aí nos próximos dias, nos próximos meses, nós vamos ter um equipamento que vai proporcionar ao paciente pré-diabético ele não precisar sair de Salvador sair de Feira de Santana para ir para Salvador para fazer um diagnóstico. Ou seja, nós vamos estar fazendo dentro do Clériston um exame que a gente chama de arteriografia, que é um exame que a gente faz o estudo do membro do paciente que está afetado para ver qual é o tipo de tratamento. A gente não vai precisar hoje mais isso. Eu acho que isso é uma coisa importante. Então, é isso que eu acho. O Clériston hoje é um hospital que tem um potencial muito grande, que, se Deus quiser, né, a gente vai precisar ainda muito pouco da regulação para a gente resolver. A gente quer que o Clériston, dentro do Clériston Andrade, a gente resolva a demanda daqueles pacientes que estão internados dentro do Clériston Andrade. Bom, doutora, a gestão Jerônimo Rodrigues ampliou bastante a expectativa da cidade quanto à atenção de Feira de Santana junto ao governo do estado. Obviamente porque é um governador, embora não seja natural da cidade, mas a gente pode dizer um governador de Feira de Santana, né? Porque há mais de 30 anos mora em Feira de Santana, professor da UFES, né? Aqui casou, inclusive a família da esposa, bem conhecida na cidade, né? 2 delegados aposentados aqui, que tem uma relação especial, inclusive, com a própria imprensa da cidade. Enfim, tem residência fixa aqui. Isso aumentou muito a expectativa da cidade, não no sentido de talvez priorizar a Feira de Santana, mas no sentido de conhecer pelo menos os problemas e as carências da cidade, e como governador do estado, com a caneta na mão, tem a capacidade, né, de ajudar a resolver esses problemas. E aí, quando a gente vai para a área de saúde, a escolhida foi também uma secretária de Feira de Santana, que esteve aqui recentemente, inclusive, né? E isso também, de fato, ampliou ainda mais um pouco a expectativa para a área da saúde. Como é que o Clériston Andrade está posicionado nesse sentido? A senhora já teve contato com o próprio governador e a secretária Roberta para trazer as necessidades do Clériston Andrade? Como que a gestão está posicionada em relação ao Clériston e a gestão que a senhora passa a ter a partir de agora? Feira de Santana é uma cidade privilegiada, né? Primeiro porque a secretária de saúde é daqui de Feira de Santana, inclusive mora em Feira de Santana, né? Então eu acho que é importante isso. Então ela está muito próxima dessas questões. Assim como o governador também, que ele tem eu estive com o governador, acho que uma semana atrás, ele tem um carinho muito grande por Feira de Santana, né? Como você falou, apesar dele não ser filho de Feira de Santana, mas a relação dele com Feira de Santana é uma relação muito próxima. Eu tenho sentido
sentido, tanto nas conversas com a doutora Roberta quanto com o governador Jerônimo, que eles têm um olhar muito diferenciado aqui para o Clériston. Eles, a exemplo do que eu já falei, né? Nós estamos aí inaugurando um novo ambulatório, que é um ambulatório de especialidades, que vai vir aí. Todo o processo de reforma, de ampliação, não só de estrutural, mas de serviço com o Clériston Andrade. Isso denota a preocupação e o carinho que tanto a doutora Roberta quanto o governador tem por esse hospital. Nas conversas que eu tive, principalmente com a doutora Roberta, ela realmente ela tem uma preocupação muito grande por Feira de Santana, pelo Clériston Andrade. Então, na minha concepção, pelas conversas que nós tivemos, eu acho que o Clériston Andrade só tem a ganhar com o governo do estado, né? Com a Secretaria de Saúde. É interessante, é impressionante o olhar que eles têm, né? Em querer que as coisas aconteçam, em querer que a gestão cada dia mais melhore, em querer que a gente trate o paciente, em querer que a gente cuide do paciente de uma maneira extremamente humanizada. Eu gosto muito, nas entrevistas que alguns órgãos a gente falou, nas minhas primeiras palavras quando eu fui convidada, quando eu fui nomeada para ser a diretora-geral do Clériston, eu sempre coloco isso, a questão da palavra da humanização, né? Humanizar, na essência da palavra, nós nos tornarmos humano com aquela pessoa que vem ao nosso encontro. Eu sempre digo que o paciente que vai em busca de um serviço de saúde, ele não vai porque ele quer, não, eu vou lá porque eu quero conhecer, ele vai lá porque o maior bem dele está afetado, que é a saúde. Então é isso. Então, na minha concepção, nas conversas que eu tive, tanto com o governador quanto com a secretária de saúde do estado, é muito transparente a demonstração de querer que o Clériston Andrade realmente cada vez mais se torne um centro de excelência. Excelência em termos de tecnologia, excelência em termos de estrutura e, acima de tudo, a excelência em tratar, em cuidar dos pacientes e também dos funcionários que estejam lá. Bom, doutora, estamos conversando, né, com a nova diretora-geral do Hospital Clériston Andrade, doutora Cristiana França. Doutora, a gente sabe que dificuldades existem em qualquer setor, né? Na vida é assim. Eu lembro que a gente teve um tempo que se falava muito de neurologista, que era mais difícil de achar, serviço de neurologia era um pouco mais complicado e coisa e tal. Hoje em dia, qual é a grande dificuldade, né? Eu vou colocar até de modo geral, mas trazendo também para o Clériston Andrade, a senhora vem de outro hospital e já tem essa experiência. Para a saúde pública, para um hospital de grande porte como o Clériston Andrade, o que é que a gente tem de dificuldade para o momento, seja de profissionais, seja de serviços que muitas vezes, de materiais que a gente sabe que existe também, a própria pandemia trouxe essa dificuldade, né? E aos poucos a gente tem visto isso sendo regularizado. Quais foram as dificuldades que a senhora já identificou e que vai precisar avançar nesse sentido? Nós temos hoje no Clériston Andrade uma equipe que faz a parte de gestão administrativa muito boa, né? Uhum. Então, muitas vezes, as dificuldades que nós temos são dificuldades inerentes a qualquer estabelecimento público. No setor público, nós temos critérios e, às vezes, o tempo que nós temos é diferente do tempo que nós precisamos, né? Então, as maiores dificuldades ainda, mas eu entendo também que o trâmite burocrático é necessário, né, para que as coisas ocorram bem. Então, às vezes, eu sou uma pessoa que, como minha formação, eu trabalhei durante muito tempo em emergência, eu não gosto muito de esperar. Então, esse é se vocês quiserem conhecer o defeito meu, é esse. Eu não sou uma pessoa que gosta de esperar. Então, às vezes, eu chego e digo, gente, por que não chegou tal produto? Doutor, ainda está no prazo. Mas eu não quero esperar. Eu não quero que a gente espere. Eu quero, se for o caso, a gente sai daqui, vai no distribuidor, pega, porque já está comprado, já está pago, entendeu? Então, eu acho que toda a dificuldade que a gente tem hoje, principalmente dentro do Clériston Andrade, demanda de todo um processo que tem que ser feito, né? Para que a gente adquira os produtos, para que a gente possa, né? Então, hoje nós estamos com um problema que eu vejo muitas vezes a questão, às vezes, eu olho nas redes sociais, está lá, eu estou esperando para fazer minha cirurgia ortopédica, né? Às vezes, que é uma coisa que eu vejo as pessoas falarem, não depende só da gente querer, mas depende do mercado que está aí.
A maioria dessas, por exemplo, que a gente chama de OPME, que são produtos que a gente utiliza, que são na ortopedia, eu vou pegar da ortopedia, que são aquelas placas, os parafusos que a gente tem que ser utilizados para que a gente possa reconstruir o osso do paciente que normalmente está com uma fraturazinha. Então, muitas vezes, a gente depende de um fornecedor, que depende de matéria-prima que normalmente não é feita no Brasil e que muitas vezes a gente depende da importação. E que o paciente, ele não quer esperar. Então, o que é que a gente está fazendo? A gente está tentando arranjar, e aí isso é uma coisa que não é só do Cléristo, mas toda a rede hospitalar, que também não é só do setor público, mas do setor privado, a gente está tentando organizar algum tipo de serviço ou de algum artifício junto aí com o pessoal do Estado, para que a gente consiga esses equipamentos o mais rápido possível, para que o paciente não fique esperando. Então, essa os grandes desafios da gente. É a gente tentar ajudar o paciente com rapidez, mas a gente não pode desrespeitar o trâmite legais, que é o que a gente também chama de trâmite burocrático. Então, eu acho que esse é o grande desafio da gente. É a gente resolver o problema do paciente em tempo rápido, mas também a gente não pode sair do trâmite que é legal. Bom, doutora, a gente fala muito de marca de gestão, né? Quando uma pessoa assume gestão, e seja ela qual for, de qualquer local. Obviamente, a senhora está chegando agora, está conhecendo a casa e tudo mais, mas pela característica da senhora, o que a senhora acredita que pode vir a ser uma marca na gestão da senhora? Algo que a senhora, de repente, lá no próprio... o Hospital Ernesto Simões Filho implantou, que pode ser útil aqui para o Cléristo Andrade, até porque a gente está falando de uma pessoa que não começou ontem na área de saúde, né? Tem muita experiência, a gente está falando aqui de mais de 30 anos de experiência. Qual seria a marca que a senhora teria a intenção de colocar no Cléristo Andrade? Fernando, eu tive o privilégio de assumir a gestão do Cléristo logo após o falecimento de Pitangueira, quando Pitangueira ele ficou doente, que teve que se afastar. Então isso é um privilégio, mas ao mesmo tempo é uma responsabilidade. Pitangueira foi um gestor que deixou uma marca dentro do Cléristo, e essa marca a gente vai levar. Então eu acho que esse é o grande desafio da gente. Somar tudo aquilo que Pitangueira fez ao longo de quase 10 anos de gestão do Cléristo Andrade a uma marca que a gente vai ter que construir junto. Mas eu sou uma pessoa que eu gosto muito da questão da inovação. Então, o que é que eu acho que a gente precisa hoje no Cléristo? Primeiro é dizer o que é que o Cléristo faz, expor quais são os serviços que o Cléristo tem, né? Esse eu acho que é uma coisa interessante. E principalmente falar para a população o que é que o Cléristo faz de coisa boa dentro do próprio Cléristo e da própria população. Eu gosto muito de trabalhar com indicador. Essa vocês vão ver que é a minha marca. Eu gosto muito de trabalhar com indicador de produção, indicador de qualidade, indicador de serviço. Eu acho que a gente precisa trabalhar mostrando à população o que é que o Cléristo faz, né? E o que é que o Cléristo pode fazer de melhor, né? Eu gosto... lá no Ernesto Simões, eu recebi um apelido que eu achei um apelido interessante. Na época da gestão Rui, chamavam o Rui de Rui Correria. Lá no Ernesto Simões me chamavam de Cris Correria, porque eu sou muito rápida nas minhas colocações. Então, eu acho que é isso. A gente vai trabalhar na transparência, informando a população o que é que a gente tem e o que é que a gente faz de melhor. Nós também estamos aí aumentando e ampliando os serviços. Eu acho que isso vai ser muito bom. Nós estamos aí abrindo esse ambulatório novo, que é o ambulatório aumentando a capacidade, não só instalada, mas a capacidade de atendimento. Lembrando que o ambulatório que nós vamos inaugurar é um ambulatório de egressos. O que é ambulatório de egresso, doutora Cris? É aquele paciente que faz o procedimento, né? E a gente vai ficar com ele algum tempo até que ele esteja totalmente restabelecido. Então, ele vem fazer as consultas. Por exemplo, o paciente que fez uma cirurgia, ele vai ter alta após a cirurgia, mas ele vai continuar vindo para a gente ver como é que ele está no pós-operatório. Então, esse é um ambulatório de egressos, mas é também um ambulatório que a gente vai ter acesso através da lista única, né? Que eu acho que isso é importante dizer. Nós estamos ampliando a capacidade de agendamento do Cléristo,
Eu acho que isso é importante dizer. Nós vamos estar utilizando outras maneiras de agendamento desses pacientes para que tenham Cléristo. Hoje a gente recebe muita reclamação porque o acesso ao atendimento dos pacientes que já foram do Cléristo e precisa voltar para fazer as suas revisões está muito ruim. Então nós vamos estar estabelecendo talvez a consulta através do WhatsApp, a gente vai abrir a consulta através da marcação da consulta através de e-mail, ou seja, a gente vai otimizar o retorno para que o paciente ele não tenha dificuldade na hora que ele precisar fazer o retorno das suas consultas. Então eu acho que isso é interessante. Então a gente vai trabalhar muito mais com a tecnologia. Nós temos hoje, o governo do estado tem hoje um programa de um prontuário eletrônico que a gente vai aumentar mais. O Cléristo já vem avançando com essa questão do prontuário eletrônico, na qual a gente tem lá os pacientes hoje, todos as especialidades, os profissionais têm acesso ao prontuário eletrônico, mas a gente vai avançar mais. A gente vai colocar hoje a parte de informatização do centro cirúrgico, do almoxarifado, ou seja, quando a diretora do hospital quiser ver quanto é que eu tenho lá de material de penso, eu vou entrar lá e vou ver né? Isso vai evitar que a gente tenha falta de material, né? E isso vai dar uma transparência melhor. Então, eu acho que essa também é uma grande inovação. Amanhã nós estamos recebendo aqui em Feira de Santana o superintendente de modernização da Secretaria de Saúde do Estado, né? Diego Daltro, que vem aqui para a gente ver o que é que a gente vai precisar mais de informatização do hospital, em termos de equipamentos de informática, impressora, ou seja, a gente vai tentar trazer a modernidade que o Cléristo já tem, mas não perdendo a ternura do sentimento de que a gente precisa estar cada vez mais ajudando a população e ajudando os pacientes que batem na porta do Cléristo. E aí eu volto a dizer, essa é a palavra de ordem, a gente humanizar a assistência. Eu só queria, por favor, dizer para vocês hoje que Cris, que é assessora de comunicação e de imprensa da gente, está mandando. Então hoje o Cléristo está fazendo 39 aninhos, né? E a gente botou trabalho em equipe, urbanização e cuidado seguro. Nós vamos ter agora às 9 horas uma abertura, né? Vou estar lá com o pessoal. Às 9h30 nós vamos ter a apresentação do coral institucional, né? Do hospital, a apresentação musical da Orquestra de Congregação Cristã do Brasil. Nós vamos ter às 9h50 a homenagem póstuma ao nosso querido e amado e saudoso Dr. José Carlos Pitangueira. E às 11h30 nós vamos ter um almoço comemorativo com os funcionários do Cléristo. Então essa é a programação que nós vamos ter durante o dia, né? Nós não podemos fazer uma festa porque nós estamos ainda todos ainda enlutados pelo falecimento do nosso querido Pitangueira, mas a gente não queria deixar também que esse aniversário do Cléristo passasse em branco. Então a gente vai estar com essa programação durante hoje aí o dia de hoje. Pra gente encerrar, doutora, eu queria falar até de forma bem didática para a população, de modo geral, sobre o papel do Hospital Cléristo Andrade, né? Eu vi que a senhora falou aí bastante sobre a importância da atenção básica até o paciente chegar ao hospital. Eu digo isso porque as pessoas têm uma referência muito grande do Cléristo e muitas vezes estou sentindo alguma coisa, correu para o Cléristo Andrade, estou com algum problema, correu para o Cléristo Andrade. E a gente sabe que hoje existe um caminho para se chegar até lá. Nem todo caso é caso de hospital, nem todo caso é um caso mais grave. Queria que o senhor explicasse isso, né, até para a população de modo geral, para evitar aquela coisa que gera até um desgaste dos dois lados. A pessoa bate na porta do hospital, aí muitas vezes recebe, né, a devolutiva de que não é aqui, você tem que ir lá na policlínica regional. Como é que funciona isso hoje, essa atenção ao paciente? A pessoa sentiu alguma coisa, qual o caminho que ela deve fazer? Claro, eu sei que a pessoa muitas vezes busca o Cléristo porque confia muito no trabalho do Cléristo, mas às vezes não entende também qual o caminho para se chegar até lá, né? Eu acho, Fernando, que essa é uma dificuldade não só dos pacientes que estão indo para o Cléristo, mas as pessoas, os pacientes, a população precisa entender que nós precisamos ter um caminho até para a gente primar ou para a gente tentar melhorar a qualidade da assistência desses pacientes. Então o Cléristo hoje é um hospital de alta complexidade, né? É um hospital que precisa estar servindo a população que realmente tem uma doença que a gente precisa estar debelando
né? Para que a gente possa nos termos mais atenção, nos centrarmos naquele paciente para realmente salvar a vida. Então, só para a gente entender que o caminho hoje que nós temos, primeiro é a atenção básica, né? A gente precisa trabalhar em cima da prevenção. Mas pode acontecer, né? Como nós no Brasil nós não temos cultura da parte preventiva e a gente quer logo sentir uma dor, a gente quer logo debelar e saber o que é que está acontecendo, a gente precisa procurar os postos de saúde, os prontos-socorros e as UPAs que tem hoje nos municípios, né? Para que ali sim, a UPA tem que ser a primeira porta de entrada para o indivíduo quando ele está sentindo algum problema de saúde, né? No que se diz respeito à questão de emergência. Tá? Isso é importante. As UPAs são para a população procurar quando existe um caso de emergência, né? Então a UPA vai fazer o diagnóstico daquele. E ali dentro da UPA é que a gente vai ter atenção, a UPA, os profissionais da UPA é que vão dizer se aquele paciente ele é um paciente que precisa ir para o Clériston ou precisa de um outro atendimento, né? O Clériston Andrade, como ele é um grande centro de promoção de saúde, ele precisa ser aquele centro que vai resolver os casos mais complexos. Não que a população, os casos menos complexos, a gente não tem que ter atenção. Eu acho que todo paciente a gente tem que ter o carinho especial. Mas a gente queria lembrar vocês que o Clériston, como é um centro de excelência, ele precisa ser um centro que o paciente já vá para lá com um diagnóstico mais preciso, um diagnóstico médico, né? Mais preciso, para que quando ele chegue lá, ele seja atendido por excelência. Então, a primeira porta de entrada desses pacientes, nem em caso de emergência, é procurar o pronto-socorro mais próximo da residência, procurar uma UPA 24 horas em um caso de emergência, e aí sim ele deve procurar, depois do diagnóstico, o Clériston Andrade. Claro que tem emergências que ele não vai poder ir para a UPA, né? Os casos de acidente, de trauma, eles vão vão direto para a porta do Clériston, ou seja, a gente precisa atender, né? Então, a gente precisa dizer isso. Mas a primeira porta de entrada que o paciente deve procurar é a unidade de saúde da família. Se não for um caso realmente de emergência, enfim, procurar uma UPA ou um posto de pronto-socorro que esteja mais próximo da sua casa. Doutora Cristiana França, nova diretora-geral do Hospital Clériston Andrade, quero agradecer imensamente a disponibilidade de bater esse papo conosco, agradecer a Cris também, nossa parceiraça, né, assessora do Clériston, desejar sucesso na gestão da senhora, muito sucesso mesmo. O Hospital Clériston Andrade, ele é importante, como a gente falava aqui, né, para a Bahia inteira. Então, obviamente, a gente deseja que os caminhos do Clériston sejam extremamente bem conduzidos pela senhora, e acreditamos de fato que será, né, pela experiência que tem. E no mais é colocar nossos microfones à disposição, né, dizer que a gente está aqui sempre à disposição do Clériston, como sempre estivemos, né? É um hospital que a gente vai criando, a senhora falou dos profissionais que vão criando esse carinho, e a gente vai criando também, né? Porque são muitos anos ali com as coberturas jornalísticas, o tempo todo ali em contato com, mais recentemente com o Pitangueira, mas com outros diretores também, e o Pitangueira deixou essa marca, né? Que aproximou ainda mais a comunicação do hospital, né? A gente sentiu mesmo essa parceria de fato, né? De estar ali tendo essa devolutiva quando a gente precisava de alguma coisa, através da Cris também, que sempre prestou um serviço muito, muito importante, né? Minha relação com a Cris é desde os tempos de TV Subaé, né, Cris? Que fomos colegas, e a gente seguiu com essa relação profissional também. E desejar muito sucesso mesmo, agradecer essa disponibilidade de bater esse papo conosco, tá bom? Bem-vindo à Feira de Santana. Fernando, muito obrigado. Mais uma vez eu queria agradecer aí a todo o pessoal daqui da Princesa FM, que me recebeu, me acolheu assim de uma maneira tão afetuosa, né? Eu queria agradecer também ao governador, né, pelo convite, juntamente com Roberta, que é uma querida amiga. Roberta eu conheço a Roberta há muito tempo, trabalhamos juntas na CESAB. Roberta é uma secretária de saúde que ela não assumiu a Secretaria de Saúde quando o governador Jerônimo assumiu, que fez o convite. Ela já é uma funcionária que já vinha há muito tempo na secretaria, né? Roberta sabe dos problemas que temos, né, das grandes conquistas que nós fizemos na saúde. Eu queria também agradecer a todos os funcionários que estão
dentro do Clériston Andrade, né? Queria pedir que eles continuassem tendo esse carinho, porque quando você tem carinho pelaquilo que a gente faz, a gente pode transformar esse carinho em um relacionamento muito bacana com os pacientes, com os colegas, né? Volto a dizer que eu tive o privilégio de encontrar o Clériston Andrade num ambiente familiar, de carinho, de respeito de cada funcionário. Queria dizer para vocês também que as coisas a gente não vai poder resolver tudo de uma hora para outra, né? Mas aquilo que puder estiver ao alcance da gestão, nós vamos estar aqui à disposição. né? Agora que eu já vim a primeira vez, se quiserem que eu venha de novo outras vezes, quando vamos a gente puder, incomodar né? algumas vezes. Eu demorei algum tempo, como eu disse a vocês, para poder estar em contrato com a imprensa, porque eu precisava realmente conhecer um pouquinho do Clériston. Eu só conheci 1% só do Clériston Andrade, porque o Clériston Andrade realmente é um hospital extremamente grande em termos de área física, mas é em grande também em processos lá dentro, né? Processos assistenciais, processo de trabalho, processo administrativo. Então, eu gostaria realmente de agradecer a vocês. Eu tenho tentado atender todo mundo da maneira afetuosa que Pitangueiras sempre atendeu vocês, e é isso que eu queria deixar com vocês. Aquilo que vocês precisarem, eu vou estar à disposição, e precisar de qualquer coisa, nós estaremos sempre às ordens de vocês. Muito obrigado por essa oportunidade, e viva o Hospital Clériston Andrade pelo dia que é de hoje. Um abraço a todos. Viva, 39 anos completados no dia de hoje.